E hoje, meus amigos, com alegria retorna o nosso Alexandre Burburan, amigo, companheiro, que é do Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca, e orador, trabalha em várias casas, inclusive no núcleo e aqui conosco. Então, cabe-nos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações. Irmãos e irmãs, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos em prece a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais, rogando o amparo, a proteção e que tenhamos as ideias e as palavras mais adequadas, ajustadas a tudo aquilo que a espiritualidade superior programou para a nossa noite de hoje. Graças a Deus. Nessa semana, no dia 29, na próxima quinta-feira, a espiritualidade e os espíritas brasileiros vão comemorar mais um ano desde o reingresso de Bezerra de Menezes na matéria, desde o seu nascimento ou renascimento na matéria, no já distante ano de 1831. Eu tenho certeza de que na casa de Eurípides Barçanufo, como em todas as casas espíritas, essa data vai ser lembrada com muito carinho, com muito amor, por esse que foi um grande trabalhador cristão e um excelso espírito tremendamente ativo nas lides do espiritismo, do movimento espírita brasileiro especificamente. Naturalmente que as pessoas, elas irão falar sobre a biografia de Bezerra de Menezes, trazer dados bibliográficos, como eram as circunstâncias do Ceará quando Bezerra nasceu, mais especificamente daquele sertão ermo onde ele nasceu numa fazenda, a vida em família, mas eu não queria conversar com os irmãos sobre essas questões biográficas que naturalmente nos trazem histórias muito agradáveis, inspiradoras, exemplares, mas eu queria falar sobre um outro aspecto que enquanto eu lia sobre Bezerra, relia, na verdade, lia mais uma vez, porque já tinha me determinado a hoje dividir com os irmãos ou conversar com os irmãos sobre Bezerra de Menezes. Eu gosto muito de conversar sobre aquelas figuras, aqueles espíritos que estiveram entre nós, erguendo a bandeira do cristianismo e levando adiante a doutrina espírita. Porque cada vez que nós nos reunimos, é uma espécie de banquete espiritual que é posto para nós. E nada mais adequado do que durante um banquete, durante uma refeição em família, somos todos aqui, a família de Cristo, ou do Cristo, somos todos a família de Bezerra também. E nada mais natural que nós comentemos sobre os nossos queridos irmãos. É assim que a gente procede em casa, não é? Não é assim que a gente procede em família? Quando a gente se senta à mesa, pelo menos na minha casa, a gente conta as histórias daqueles que ainda estão entre nós e muitas histórias daqueles que já partiram. Naturalmente, sempre lembrando aquelas passagens mais felizes, os esforços que eles empreenderam para que nós chegássemos até esse ponto. E Bezerra empreendeu muito esforço para que nós estivéssemos aqui reunidos. Mas, sobretudo, quando eu pensava a respeito de Bezerra, eu pensava em, mais uma vez, eu vou falar sobre a biografia de Bezerra, ela é tão rica, mas, mais uma vez, eu vou falar das datas, eu vou falar da luta dele como alguém que não nasceu num berço destituído de toda sorte, mas a fortuna já havia abandonado a família dele quando ele chegou nas idades das letras,
do esforço dele como estudante no Rio de Janeiro para se formar em medicina e tudo mais que passou pela vida dele, mas aí me ocorreu uma coisa, me ocorreu algo que muitas vezes ouvi de outras pessoas, cristãos de um modo geral e espíritas também. Quando uma vez eu conversava com uma amiga a respeito da figura de Francisco de Assis e falava do desprendimento daquele espírito, de como ele abandonou toda a matéria para se dedicar ao Evangelho de Jesus, ela, de alguma maneira, expressou um sentimento que muitos têm e que algumas vezes têm dificuldade de verbalizar, mas que é muito verdadeiro para a maioria de nós. Ela disse, bom, mas ele era especial, ele era diferente. A gente não pode ter a pretensão de querer seguir o caminho dele. E aí eu parei para pensar e disse, bom, em muito isso é verdade, mas não deveria ser, porque todos esses deveriam ser grandes exemplos para nós. E deveria ser o nosso objetivo seguir os exemplos deles. Seguir o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso modelo, não é? Nós somos cristãos, nós queremos seguir os passos de Jesus, ou não? Ou achamos que é impossível? Por que achamos que é impossível? E eu estou falando em termos de espírito imortal. Eu sei que nessa encarnação a gente vai talvez dar um primeiro passo, mas naturalmente seguir o exemplo completo de Jesus ainda está distante das nossas forças, mas é alguma coisa que nós temos que ter como um objetivo para nós, né? Deus nos deu esse modelo excelso que nós devemos seguir. E nos deu outros modelos, mas a gente sempre diz, mas ele era uma pessoa diferente. Ah, o tempo dele era diferente. As expectativas de vida dele eram diferentes. E essa minha amiga, ela concluía dizendo, bom, você veja, eu me tornei espírita tardiamente, não tive um berço espírita, não sou espírita desde a infância ou da adolescência, me tornei espírita bem mais tarde, e posso dizer até que minha consciência cristã, continuava ela só ganhou corpo em mim quando eu já era uma criatura madura. E madura já tinha uma série de compromissos assumidos, já tinha um lar, filhos, um marido, já tinha que amparar algumas outras pessoas da família. Como é que eu ia seguir o exemplo de Francisco, por exemplo? Como é que, no caso dela, eu iria seguir o exemplo de Santa Clara? Eu tinha uma série de compromissos para atender, eu não podia me desvencilhar deles. Não seria, inclusive, um gesto cristão. E eu fiquei pensando sobre como tantos de nós olham para os exemplos desses grandes espíritos, desses grandes defensores do cristianismo, desses grandes seguidores das pegadas de Jesus, e dizem, bom, eu não posso me comparar, eu não posso nem tê-lo como modelo exatamente para mim, porque a minha vida é completamente diferente. Eu vivo compungido por uma série de compromissos, eu vivo sobrecarregado de trabalho, eu sou uma pessoa do mundo. E aí eu olhei para a biografia de Bezerra e disse, poxa, até nisso Bezerra é um bom exemplo, porque Bezerra foi um homem do mundo. Ele foi um homem como nós. Quando eu digo homem, as senhoras me perdoem, eu estou falando homem espécie, humanidade. Vale para tudo, homens ou mulheres. Enfim, ele foi uma pessoa do mundo. Ele foi uma pessoa que nasceu numa família, que no momento exato do nascimento dele ainda tinha posses, mas quando ele precisou já ingressar na escola, a família já não tinha condições de mantê-lo nas melhores escolas. Ele só ficou porque era um estudante muito bom. Olha, ele teve que estudar. Ele teve que se empenhar para continuar na escola. Ele tinha que obter uma determinada média. Ele tinha que obter um resultado mínimo para ficar na escola. Naturalmente, ele era muito dedicado, ele era muito inteligente. Ele conseguiu
conseguiu inclusive o reconhecimento dos professores, conseguiu o estímulo de outras pessoas, mas ele teve que lutar para isso. Ele veio para o Rio de Janeiro estudar medicina, ele veio com parcos recursos, recursos que não eram suficientes para todo o curso dele de medicina. Ele teve que ganhar o pão dele de alguma forma, foi muito ajudado pela espiritualidade, claro, também ele tinha uma conduta reta, ele tinha um comportamento absolutamente ético, ele teve empregos, profissões, ele teve inclusive uma vida pública, ele teve uma vida pública como político, como empresário. Pouca gente sabe, mas Bezerra ele foi presidente da companhia que detinha o controle da estrada de ferro entre Macaé e Campos. Na verdade, ele participou da implantação daquela estrada de ferro. A maioria das pessoas não sabe disso, né? Ou seja, ele lidou com coisas materiais, e a estrada foi muito bem administrada por ele, foi muito lucrativa. Ou seja, ele foi também um homem de negócios. Ele negociou, ele lidou. Teve mulher, 2 irmãs, uma depois da outra. É bom que se diga. Uma depois da outra, eram irmãs. Eram irmãs. E filhos. E teve as atribulações domésticas. E com tudo isso, ele é um exemplo de cristão e um exemplo de espírita. Ou seja, ele teve todas aquelas preocupações mundanas que todos nós temos. Estudo, carreira, família. E aí vem a pergunta. Ele é um exemplo para nós, é um modelo para nós. Mas qual é a chave? Qual é a diferença que faz dele, Bezerra, e a nós, seus irmãos menores, vamos chamar assim? Qual é essa diferença? O que faz dele uma figura exemplar e forte? E faz de mim alguém tão cheio de limitações e tão fraco diante dele, ou do exemplo dele? O que faz, e eu não vou entrar no mérito da fé, da esperança, da caridade, que são as virtudes teologais, mas existe uma outra virtude que esses grandes espíritos, eles cultivam e sustentam, que é a virtude da firmeza, da fortaleza. O que é essa virtude? Tomás de Aquino definia essa virtude como a capacidade da criatura, ela, em tendo feito escolhas prudentes na sua vida, ela sustentar essas escolhas com toda a fortaleza, seguindo sempre uma estrada reta, sem desvios. O exemplo maior, Jesus. Jesus, ele era absolutamente firme nas suas decisões, era absolutamente forte em receber todos os golpes que lhe eram desferidos e, no entanto, manter a sua conduta completamente colimada com os objetivos divinos. Bezerra, ele fez opções prudentes na vida dele. Sempre se conduziu de uma maneira acertada, fosse como estudante, como político, homem de negócios, médico. Ele fez uma opção. Ele fez uma opção pelo espiritismo. Sim, fez também uma opção pelo espiritismo. Fez também. Mas a primeira opção dele foi por Cristo. Parênteses. Espera aí, ô camarada, você está numa casa espírita, você está colocando o espiritismo em segundo plano?
Sim, diante de Cristo, absolutamente. Cristo em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em todos os lugares. E depois, o Espiritismo. Porque o Espiritismo, como disse o próprio Bezerra, o Espiritismo sem Cristo é qualquer coisa que você queira chamar, mas não é Espiritismo. Então, Jesus Cristo, primeiro de tudo. Então, antes de qualquer outra coisa, Bezerra, ele fez uma opção por Cristo, pela doutrina cristã, pelo Evangelho de Jesus. Ele fez uma opção por se conduzir como um homem, uma pessoa cristã. E fez as suas opções e permaneceu firme nelas, se orientando por preceitos que conduzem naturalmente à expressão perfeita daquilo que é um dos dois grandes mandamentos, um dos dois maiores mandamentos, como Jesus mesmo disse. O primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que está no primeiro, ama a teu próximo como a ti mesmo. Bezerra fez a opção de amar ao próximo. E amava o próximo exercendo a profissão dele com absoluta dignidade, com respeito pelas pessoas, com respeito pelos pacientes, ainda muito antes de ser conhecido como médico dos pobres, ainda como um médico militar, como um cirurgião militar, ele tinha uma conduta que era a conduta própria a um cristão, exercendo uma profissão que tem por finalidade mitigar a dor alheia, auxiliar não só as criaturas superarem os seus dramas materiais, mas muitas vezes também os seus dramas morais, para não dizer espirituais. E dramas morais e espirituais, eles são quase a mesma coisa. Parafraseando Joana de Ângeles, quando ela diz que nós somos seres psíquicos e morais, todos os nossos dramas morais são dramas espirituais, porque revelam aquilo que nós somos no mais profundo do nosso ser, aquilo que é o cabedal do nosso espírito. Então, quando nós temos dramas morais, temos dramas espirituais, e Bezerra, ele estendia a ação dele já antes de ser espírita, ele estendia a ação dele a socorrer todas as criaturas naquilo que elas necessitavam, especificamente, intrinsecamente, a sua matéria é aquilo que elas precisavam moralmente, precisavam espiritualmente. E Bezerra, ele tinha todas as pressões do mundo. Ele tinha as pressões de ter que fazer escolhas. Ele foi eleito, mas ele era médico militar, ele não podia assumir o mandato, ele tinha que abandonar uma carreira militar, ele tinha que abandonar uma segurança. Numa época em que ser deputado não era como hoje, né? Apesar do que também tinha suas grandes vantagens naquela época, a gente não vai negar isso. Só que vantagens que eram inacessíveis para um homem com um comportamento ético de Bezerra. E ele fez a opção. Bom, se eu fui eleito, se eu preciso representar um grupo que me elegeu, um partido, então abandonou a carreira militar. Lhe fez falta no final da vida, lhe fez muita falta. Era um recurso seguro, firme, que ele teria até o final da vida dele. Mas ele fez uma opção de acordo com a consciência dele. E todas as vezes, ao longo da vida dele, em que ele foi obrigado a fazer escolhas,
ele as fez prudentemente. E toda vez que ele foi obrigado a sustentar as suas escolhas, ele as sustentou não de acordo com os interesses imediatistas que ele pudesse ter, mas de acordo com um ideal, com algo maior, com algo que estava além da necessidade dele, estava além do interesse imediato dele. E essa é a diferença muito grande para nós. Eu incluído, quer dizer, quando eu falo nós mesmos. É muito difícil para mim fazer determinadas escolhas avaliando o bem-estar da minha família, avaliando, bom, se eu vou ganhar mais aqui, eu vou ganhar mais ali, eu vou ter estabilidade aqui, vou ter estabilidade ali. Não vou dizer aos irmãos que eu não tenha ideais. Tenho ideais. Talvez pudesse até morrer por esses ideais. Mas é para mim um esforço muito maior de racionalização para que eu me mantenha firme em determinadas decisões. Vamos lá, para não ser assim muito dramático. Todos os espíritos que fazem decisões muito prudentes e que se mantêm firmes, eles são muito otimistas. Mesmo quando a coisa ela está desandando assim de uma maneira que tudo indica que vai dar errado. Mas eles se mantêm quase que insanamente firmes numa decisão. Uma insanidade santa, firme, calma, pacífica, absolutamente controlada, mas eles se mantêm firmes naquela direção. Eu não posso dizer que eu não tenha graves momentos de pessimismo diante da situação em volta, um futuro incerto. Só que Bezerra, ele com todas as pressões da vida, ele se mantinha firme naquilo que era alguma coisa que prudentemente ele havia escolhido e havia entendido, reconhecido como um bem que transcendia ao próprio interesse dele, ao interesse imediato dele. Mesmo quando ele se casou pela segunda vez, ele deixa registrado que, obviamente, tinha um grande carinho, uma grande afeição pela cunhada que tomou o lugar da esposa quando a esposa morreu e criou as crianças, os filhos, os primeiros filhos que ele teve. E ele diz, bom, ela é uma pessoa com tantas virtudes, ela gosta tanto de nós, gosta tanto da família, nós também gostamos dela, ela é uma mulher jovem, não é justo que ela continue presa a esse ambiente familiar e não receba nada em troca. Não receba o amparo que ela necessita, não receba em alguma parte a restituição de todo esse amor que ela está dando. E ele entende de casar com ela. Veja que essa decisão é uma decisão que não é fruto de uma paixão, não é fruto do atendimento a uma necessidade. Enviuvou um homem viúvo com filhos, ele precisa casar. Não é? Bom, hoje em dia não sei, é muito diferente, mas um pouco mais atrás, sempre se dizia que homem viúvo com filhos não podia ficar viúvo, tinha que arrumar uma mulher. Não era nem para ele, era para cuidar das crianças. Mais ou menos como arrumar uma babá fixa. Mas era o que se dizia. Gozado que viúva não, viúva podia ficar viúva até, mas homem viúvo não, tinha que arrumar uma mulher. E ele não pensou dessa maneira. Ele pensou naquilo que eles deviam restituir àquela que dava tanto amor a eles. Ele e as filhas, os filhos. Então, essa era a maneira como ele decidia, e eu pergunto, bom, essa é a maneira como nós decidimos? Como nós decidimos?
como nós cristãos decidimos, como nós espíritas decidimos. E aí chega numa outra encruzilhada em que eu digo, bom, mas espera aí, se eu for por essa linha, eu vou dizer que nós somos diferentes. Nós somos pessoas, como de uma maneira muito desagradável se usa a língua portuguesa hoje em dia, mas somos pessoas diferenciadas. Esse termo além de linguisticamente ele não está completamente correto, ele é muito pernóstico, né? Mas a gente tem que pensar. Bezerra, ele era diferente. Eu não sei por que cargas d'água, pensando na figura de Bezerra, eu me lembrei da apologética dos cristãos primitivos, eu me lembrei de Tertuliano. Tertuliano foi um dos padres da igreja, ele viveu entre a metade do século II e a primeira metade do século III. E Tertuliano, ele também era um homem do mundo, ele virou cristão muito tarde, ele já era um homem de meia idade quando se tornou cristão, e ele era um advogado. Ele era um advogado, filho de um centurião. Então, ele era um homem do mundo, e uma das primeiras tertúlias, né, uma das primeiras passagens que ele diz, defendendo a fé cristã, é dizer: vocês olham para os cristãos, vocês romanos olham para os cristãos e nos veem diferentes, e no entanto nós somos como vocês, nós estamos em meio a vocês, somos como vocês, nós vamos aos mercados, nós vamos aos fóruns, nós inclusive vamos aos campos de batalha. E aí eu voltei para Bezerra e disse, não, ele não era diferente, e nós não somos diferentes, e cada vez que a gente pensa que é diferente, a gente acaba de fazer uma opção errada e acaba de entrar pelo caminho errado. Porque a gente quer se fortalecer dizendo, bom, eu sou diferente. Como eu sou diferente, eu posso fazer opções que são, inclusive, opções exóticas. Chungas. A gente não faz opções exóticas. Nós não somos exóticos e não somos diferentes. Nós vamos às escolas, aos mercados, frequentamos os fóruns, vamos aos estádios de esporte. Nós somos iguais a todas as outras pessoas. Mas aí, voltamos à origem, mas Bezerra tinha alguma coisa diferente. Como é que eu vou ser diferente como Bezerra? Bezerra era diferente sendo igual. Parece contraditório. Mas Bezerra era diferente sendo igual. Ele era diferente o quê? Porque ele era mais firme. Ele era mais consciente. E é isso que nós espíritas temos a oportunidade de ser. Nós não somos diferentes, só que a doutrina chegou para nós. A doutrina é extremamente esclarecedora. A doutrina, ela produz uma série de fenômenos espíritas. Isso é uma bobagem. Não faz a menor diferença. Quem vem na casa espírita procurando o fenômeno, veio procurando a cereja do bolo e esqueceu a melhor parte. O fenômeno mediúnico, o fenômeno espírita, ele só existe como uma expressão da natureza e uma forma de atrair a atenção de tanta gente que está dispersa, cuidando da sua vidinha e sem prestar atenção àquilo que é realmente eterno, imutável, duradouro. Então, o que a doutrina traz é a oportunidade da gente raciocinar sobre as nossas escolhas e dizer, essa é boa escolha. Essa é boa escolha porque essa é a escolha cristã. Essa é a boa escolha porque, sendo a opção cristã, é a opção que vai conduzir o teu espírito pela eternidade. Porque cada atitude,
cada decisão que nós tomamos hoje, ela reflete no infinito, no eterno, naquilo que nós seremos daqui a bilhões de anos. Assustador. Nós vamos estar por aí daqui a bilhões de anos. Vocês já pensaram nisso? Bezerra pensou. Bezerra já tinha feito opções completamente evangélicas, completamente cristãs. E aí um dia ele recebe o Livro dos Espíritos, lê o Livro dos Espíritos, e no bonde, indo do centro da cidade até o Grajaú, onde ele morava, ele desceu do bonde dizendo: eu li isso é absolutamente novo para mim, nunca vi esse livro na minha frente, e no entanto, tudo que está aqui já me é completamente conhecido. Não me causa nenhum choque, nenhum espanto, porque ele já olhava as coisas e tomava suas decisões olhando o eterno e não o imediato. E aí a conclusão é a seguinte: bom, a firmeza dele vem de decisões muito prudentes que ele tomou. E aí o que é a prudência? Como Tomás de Aquino definiu a prudência para nós, ele definiu a prudência como a virtude que habilita a razão da criatura a tomar decisões, tendo em vista as necessidades da sua alma imortal e não as necessidades da vida presente material. Bezerra, ele já tomava decisões prudentes desde a sua mais tenra idade. Decisões completamente cristãs. E ele era absolutamente firme porque ele olhava o eterno, olhava o imutável, ele não olhava o presente. E a diferença dele para nós acaba sendo essa diferença de horizonte. Nossos horizontes são muito curtos, são muito estreitos. Os horizontes de Bezerra eram infinitos, continuam sendo. Então o nosso esforço todo para seguir esse modelo é tirar os antolhos do preconceito. Mas eu não sou preconceituoso, claro que é. Todo mundo é. Preconceito não é necessariamente ruim. Preconceito é alguma coisa, é algum conceito que você já formou. Quer ver um conceito bom, um preconceito bom? É de não botar a mão no fogo, porque você vai queimar a mão. Alguém já pensou no que acontece quando se bota a mão no fogo, numa fonte de calor, troca de calor, etc., desidratação? Ninguém pensa nisso, mas sabe que não pode botar a mão. Sabe por quê? Isto já é um conceito que foi aprendido na infância quando a gente queimou a panela naquela chaleira da vovó. Não vou mais queimar a mão. Então, nem todo preconceito é ruim. Agora, há preconceitos que levam a gente a produzir uma série de raciocínios equivocados. Raciocínios que são sofismas espirituais. O que é um sofisma? É aquela velha história. Se a pata bota ovo, por que a galinha não sabe nadar? Isso é um sofisma. Filosoficamente falando, isso é um sofisma. Por quê? São duas aves, as duas aves são ovíparas, botam ovos, só que você está querendo saber por que a galinha não nada, comparando com a pata, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem, parte de um princípio que é verdade, que são ambas aves, outra verdade, que botam ovos. Só que chega a uma conclusão errada, deveria nadar. Essa conclusão é errada por quê? Porque são aves de naturezas diferentes. Uma é uma ave terrestre, a outra é uma ave aquática. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós, o tempo todo, espiritualmente, estamos tomando decisões baseadas em preconceitos, que algumas vezes carregam, sim, verdades, mas a gente junta uma, duas verdades e chega a uma conclusão errada.
a gente chega a uma conclusão errada. E a gente chega à conclusão errada porque o nosso horizonte é estreito. Porque a gente tira verdades de um mundo efêmero, soma essas verdades e quer concluir com alguma coisa que seja imortal, eterna. Ah, eu não permito que as pessoas façam determinadas escolhas na minha frente, porque essas escolhas, elas são escandalosas. Quem te deu o direito de policiar as escolhas alheias? Você está agindo, como dizia São Luís, em favor de um número maior de pessoas, para proteger um número maior de pessoas, ou em favor daquilo que é o teu pensamento, que você não quer ver contrariado? E são muitas outras escolhas. Bezerra decidiu se casar com a segunda mulher, pensando mais nela do que em si próprio. Naturalmente que ele gostava dela, mas ele pensou, deu demonstrações de que pensou muito mais nela, em ampará-la inclusive socialmente, do que nele próprio. Bezerra fez escolhas em que abriu mão de ganhos pessoais em favor de um bem maior. Bezerra chegou ao ponto de um dia, chegando em casa, com a filhinha doente, batem-lhe a porta, o chamam para o serviço médico, para atender um paciente lá nas Lonjuras, e ele deixa a filha entregue nas mãos de Jesus e vai atender o paciente. E alguém diz assim: bom, pai desnaturado, como é que ele fez essa escolha? Ele fez a escolha mais absolutamente racional possível, porque os horizontes dele eram completamente amplos. Ele disse para si mesmo: eu sou um médico, eu tenho uma obrigação. Quando me batem à porta e chamam por mim e pedem o meu serviço, o meu concurso profissional, eu devo atender, porque foi para isso que eu estudei e é para isso que Deus me concedeu essa oportunidade. Se Deus, agora olha a lógica dele, se Deus me dá esta obrigação, também reside nas mãos de Deus a responsabilidade pela filha que eu deixo no leito febril. E ele entrega nas mãos de Jesus a filhinha dele. E vai. Quando ele volta, depois de ter mitigado a dor daquele a quem ele foi atender, ele encontra a filha em ótimo estado, dormindo. A febre havia cedido, a filha estava medicada. Quantos de nós faríamos essa escolha? É difícil, né? Eu acho que eu não faria, para ser bem honesto. Eu acho que eu não faria. Ainda bem que eu não sou médico. Aliás, essa foi uma escolha prudente que eu tomei. Quando eu era garoto, minha mãe dizia assim: você podia ser médico. Aliás, minha mãe me dizia duas coisas. Mães dizem coisas muito bonitas para os filhos, né? A minha mãe olhava para minhas mãos e dizia assim: você é grande, Alexandre, mas você tem as mãos finas, os dedos são longos. Você pode ser um pianista ou você pode ser um bom cirurgião. Já meu padrinho dizia assim: ou um batedor de carteiras. Mas eu cheguei a um ponto que eu disse: não, eu não poderia suportar a ideia de ver uma pessoa sangrar até morrer na minha frente.
eu prefiro as máquinas. Com as máquinas eu lido melhor, eu as entendo bem, e elas, o máximo que pode acontecer é que elas vão vazar óleo até parar, mas não vão morrer sangrando na minha frente. Então, eu preferi as máquinas. Foi uma escolha prudente, de acordo com as minhas limitações. Nós fazemos escolhas muito imprudentes porque a gente não olha, não faz esse raciocínio lógico que Bezerra sempre teve. Sou médico, Deus me fez médico, eu tenho uma obrigação de atender a quem está sofrendo. Se eu devo ir, Jesus fica no meu lugar cuidando da minha filha. Deu certo. Aí o que a gente vai dizer e que passa pela minha cabeça e diz assim, deu certo porque ele era Bezerra. Não, o problema é esse, não, deu certo porque ele pensou certo. Ele pensou certo, ele pensou bem. A diferença desses grandes espíritos é que eles pensam bem. Eles fazem o raciocínio, eles constroem a lógica deles vendo o eterno, vendo o imutável, vendo o que não pode ser comprometido por qualquer tipo de efeméride. Nós não fazemos. Mas nós temos o Espiritismo para ajudar o nosso raciocínio. E aí eu voltei na história. Quem vem na casa espírita para ver o fenômeno mediúnico está perdendo tempo. É impressionante. Vocês já viram o fenômeno de materialização? É um negócio. Dane-se. Aquilo não serve para praticamente nada se você não vir o que de moral tem ali. Se aquilo não te atrair atenção para aquilo que é o principal. Meu amigo, se isso existe e existe, está na tua frente, existe um universo muito maior que está diante de você e você não está conseguindo enxergar. Começa a tomar as tuas decisões pensando que existe alguma coisa muito maior que está aqui diante dos teus olhos e que você está se recusando a tomar suas decisões pensando nisso. Você parece um europeu antes de Cristóvão Colombo, achando que a Europa era todo o mundo e que a Terra era plana. E existia um continente inteiro do outro lado do Atlântico, que no final das contas não era assim tão longe, e que você pura e simplesmente não ocupava, não sabia que existia, não fazia nada com ele. Nós temos mais do que um continente, nós temos um universo inteiro, ou um pluriverso. Se a gente quiser seguir as novas teorias, a gente tem um pluriverso diante de nós, que nós, pura e simplesmente, temos medo de tomar decisões prudentes, porque não temos largueza de horizontes para incluir todos esses mundos no plano das nossas decisões. E aí, sabe o que acontece? Aí a gente vive uns 40, 50 anos de vida mais, digamos, produtiva, envolvida. Aí chega lá pelos 70, 75, 80, e a gente descobre que fez um monte de opções esquisitas, que sentiu medos desnecessariamente, sofreu e no final nada desse medo, desse sofrimento te adiantou realmente para alguma coisa. Porque você não teve um instante de ansiedade pelo aquilo que era eterno. Você só teve ansiedade por aquilo que era efêmero. E eu fico o tempo todo me lembrando de quando eu estava nos bancos escolares
E eu não era exatamente alguém assim tão comportado. Eu fiquei um bocado depois da hora, e eu achava aquilo uma morte. Eu estudava num colégio, e que a punição era ficar depois da hora estudando o verso de francês. Até hoje eu sei que eu ficava lá decorando. Je suis a simple violette que vivant de l'air que de béni. Vai por aí afora. Tive que decorar essa coisa. Você sabe o que é isso? Eu sou uma simples borboleta que vivo do ar, que Deus abençoa. Era isso que eu ficava decorando depois da aula. Aquilo para mim era morte. Até porque depois eu chegava em casa e tinha que explicar para minha mãe por que eu cheguei tarde. Porque ela já sabia. Eu cheguei tarde porque estava de castigo. E na minha época não tinha essa frescureba de não bate, não é? Levava umas burdoadas bem seguras, mas lambada. E aí aquilo era um sofrimento medonho. Hoje eu conto isso como piada para vocês. E aí a nossa vida é um sofrimento medonho porque a gente vai ficando amufinado porque ficou depois da hora, decorando verso em francês. Bezerra nunca ficou amufinado por ter uma série de vicissitudes materiais, passar por elas. Bezerra ficava amofinado quando ele não podia consolar uma dor, quando ele não podia atender um necessitado. Isso o chateava. Mas também não o deixava imóvel. Porque quando ele não podia atender materialmente, ele se entregava tanto espiritualmente que foram tantas vezes que se narrou que um abraço dele, um aperto de mão sentido dele, modificou a vida da outra pessoa. Porque aí ele concluía todas as ações prudentes dele com uma característica que também falta a nós: caridade. Ah, mas eu faço caridade. A gente não faz caridade completa. Se a gente for no Livro dos Espíritos mesmo, lá no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, vai ter uma resposta dos Espíritos que ela é bem clara. Ela diz que a caridade é aquela em que a pessoa se envolve com a outra. Sábado eu estava num sinal, estava atrasado. Ia para uma outra casa espírita, para uma sessão. Veio um sujeito limpar o meu para-brisa. Começa que aquilo não é limpar para-brisa, aquilo vai sujar o meu para-brisa. E eu estava atrasado. E aquele sujeito estava na minha frente. Eu tirei R$1 e dei para ele. Eu não fiz caridade. Mas eu não tenho a menor pretensão de achar que fiz caridade. Eu não fiz caridade, eu paguei um pedágio urbano. Exatamente isso. Eu paguei um pedágio urbano para remover uma pessoa da minha frente que estava impedindo o meu caminho. Só isso. Que coisa terrível para o palestrante espírita dizer: vamos assumir a verdade. Foi isso que eu fiz. Se fosse caridade, eu teria perguntado para ele por que ele estava ali limpando um para-brisa. Para que ele precisava daquele dinheiro? O que ele ia fazer com aquele dinheiro? Ia perguntar no mínimo se ele estava bem. Você está bem? Esse tipo de atitude, essa é a caridade. Essa é a verdadeira caridade cristã. Essa é a caridade que Paulo nos falava. Nós não fazemos isso. Nós fazemos algumas vezes. Mas nós não fazemos isso o tempo todo. Nós não pensamos na necessidade do outro. Nós não pensamos no que
nós vamos afetar a vida do outro. Bezerra pensava. Bezerra fazia escolhas prudentes. Bezerra tinha um horizonte muito maior do que o nosso. E Bezerra se envolvia com cada uma das pessoas que chegava pedindo o seu auxílio. E ele fez isso não só como médico dos pobres, ele fez isso como o administrador da estrada de ferro. Porque ele pensou em toda a economia que ele movimentava. Ele se empenhou pelo sucesso daquele empreendimento, não apenas para acumular riqueza, que no final da vida ele acabou não tendo. Ele pensou em como aquilo era um empreendimento que movimentava a vida de milhares de pessoas e levava desenvolvimento para um rincão do Estado que praticamente vivia abandonado. Ele pensou, desculpe, tá vendo como é que é? Tem que desligar, né? E o cara aqui não desliga. Não é a primeira vez que isso acontece. É uma coisa. Me perdoem. Mas por quê? Também eu não pensei que ando com esse negócio preso em mim o tempo todo. Sabe, a vida da gente é isso. A vida da gente é isso. A gente vive preso nessas coisas. A gente vive preso em decisões que a gente acha tremendamente importantes e que não são. A decisão importante é aquela que vai atender o nosso espírito imortal. A boa caridade é aquela que a gente faz se envolvendo com quem recebe o nosso gesto. E isso Bezerra fazia. E aí o recado para a gente. Bezerra, ele não foi como Francisco de Assis, que a bem dizer se isolou do mundo, não constituiu família, viveu na pobreza. Não que o que Francisco de Assis tenha feito valesse menos. Um espírito notável. Mais um exemplo de verdade evangélica para nós. Mas Bezerra teve uma vida muito semelhante à de nós, pessoas contemporâneas. Ele teve os mesmos tipos de arrastamentos, os mesmos tipos de dificuldades que nós temos. E ele superou. E ele fez as escolhas. Então, em 29 de agosto, quando nós comemorarmos mais uma vez essa data que marca o reingresso de Bezerra na vida material, vamos pensar sobre o que nós estamos fazendo também da nossa vida. Quais são as escolhas que nós temos feito agora e que nós poderemos sustentar quando nós desencarnarmos? Dizer assim, eu fiz aquela escolha e aquela escolha era a melhor então e continua sendo a melhor agora. Se passar pela nossa cabeça alguma escolha em que, nos perguntando, bom, quando eu estiver desencarnado, e alguém me perguntar se eu desencarnado faria a mesma escolha, e eu disser, não, não faria essa escolha não, então é porque fez a escolha errada. E essa é uma maneira da gente começar a alargar os nossos horizontes. E o Espiritismo completa tudo dando a todos nós a certeza. Não é já mais uma questão de ter fé, acreditar. É uma questão de saber. Todos sabem da vida espiritual. Todos aqui nessa casa hoje sabem. Alguns, vamos dizer, já têm provas suficientes, outros ainda estão colhendo provas, mas já sabem. E quando a gente sabe,
bom, aí já nós somos mais culpados por escolhas que a gente faça pura e simplesmente por comodismo. Meus irmãos, eu gostei muito de conversar com vocês sobre Bezerra. Gosto muito de ser convidado a vir a essa casa. Gosto muito de conversar com vocês, com outras pessoas, porque o verdadeiro ato religioso é esse. A gente se religa a Deus conversando uns com os outros. Porque conversar sozinho, mesmo que seja com o guia, é alguma coisa que é muito limitada ainda para nós. Nós precisamos desse contato, do conjunto, do coletivo, para nós nos apoiarmos mutuamente. Gostei muito desse banquete espiritual, dessa mesa posta pela espiritualidade, uma mesa de aniversário para comemorar o aniversário de Bezerra e para nós falarmos de Bezerra. E eu espero que vocês tenham sido tocados pelo espírito de Bezerra, como eu sinceramente me sinto tocado. Não pensem que Bezerra está ao meu lado me tocando, não é isso. Eu me sinto tocado pelo ideal de Bezerra, por ter conversado com vocês sobre um irmão maior, sobre um exemplo, sobre um virtuoso que eu gostaria de seguir as pegadas. Espero que vocês tenham parado para refletir sobre a grandeza dos destinos de todos nós e de que não somos diferentes nem para o bem, nem para o mal. Somos iguais a todas as criaturas de Deus, com as mesmas chances, com as mesmas oportunidades, com as mesmas possibilidades. Só precisamos ser mais firmes. Horizontes mais amplos, decisões prudentes, firmeza nas decisões tomadas. Meus irmãos, fiquem com Deus, que Jesus derrame o seu amor sobre nós e os nossos amigos espirituais, eles continuem nos amparando em nossa jornada e em nossas decisões.